A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Priscila, eu sou engenheira florestal, faço parte da equipe de assistência técnica do Instituto Mãe Terra. Hoje nós estamos fazendo aqui uma videoaula sobre o momento de colheita e pós-colheita dos frutos. Acho que é um momento muito importante para o agricultor, ele precisa ter alguns cuidados e algumas dicas que a gente vai estar falando aí para auxiliar ele nesse momento. A gente está aqui, né, ao lado desse pé de mamão, e o mamão a gente sabe que é uma fruta aí que a gente pode colher, ele quase que a gente diz verde, né, porque ele vai amadurecer depois da colheita. Assim como o mamão, cada fruta tem a sua especificidade. O que significa? Cada uma é de um jeito. Tem o momento certo de colher, né, o momento certo da maturação, para que aquele fruto, né, chegue com qualidade até a mesa, ou que ele esteja com qualidade para ser matéria-prima de um outro produto. Assim como qualquer processo, né, dentro da roça, exige um planejamento e algumas ações em torno daquilo. A colheita é da mesma forma. A gente fala que o planejamento da colheita, ele começa no momento do plantio. Quando o agricultor ele planta, né, ele já tem uma estimativa ali de quanto tempo aquela planta vai demorar para botar o fruto, né? Se for uma cultura de ciclo perene, às vezes é 1, é 2 anos, é 3 anos. Se for uma hortaliça, um ciclo mais curto, mas ele sempre tem essa estimativa de colheita. Ele planta já pensando em colher. Então, começa assim, o agricultor vai planejar o que ele vai fazer com aquela colheita dele, para onde ele vai comercializar, qual o objetivo dele com aquela colheita. Então, a partir disso, ele vai conseguir organizar as outras etapas, que seriam o quê? Ele vai escolher o material utilizado, né, no momento da colheita, se ele vai precisar de um podão, se ele vai precisar de um facão, o que ele vai estar utilizando no manejo ali daquela cultura, qual será o transporte utilizado para carregar aquele produto, tanto do campo até o local de armazenamento, quanto do armazenamento até o local final de destino daquele produto. Ele vai se atentar também ao ponto de maturação daquele fruto, né? Aí, às vezes o agricultor plantou, manejou da melhor maneira possível, né? Teve todo o cuidado ali. E aí no momento da colheita ele peca na maturação, por exemplo. Então ele perde todo o trabalho que ele teve desde o início do plantio, porque aquele produto ele não vai conseguir, né, atender aquelas qualidades que a gente precisa. Então, falando mais específico, né, do caso do mamão, o mamão, por exemplo, a gente vai estar escolhendo aí a maneira certa de colher. A gente sabe que um plantio bem manejado, ele mantém as plantas numa estatura média, né, que permita ao agricultor estar colhendo aquele material até com a mão, né, sem necessidade de ficar subindo, escada e outras coisas. Então, manejar o plantio de uma maneira correta já facilita também o processo de colheita. Então, pronto. Aqui ele escolheu, né, viu o momento certo de maturação do fruto, né, quando já está bem formado, quando o fruto já está desenvolvido, ele vai colher. Se, como no caso do mamão, o fruto precisa ter um descanso aí para saída da seiva, né, que eles falam leite. Então, ele vai separar já o local para armazenamento desse estoque antes de ir para o consumidor final. Ou não, caso ele já esteja preparando o material para o consumidor final ou para comercialização em alguma cadeia de escoamento, ele vai já tirando e organizando aquele material em caixa. Lembrando que o mamão, por exemplo, é uma fruta muito melindrosa, então ele não aceita muito pancada, ficar machucando, no caso assim, isso compromete extremamente a qualidade do produto lá na frente. Então, o agricultor se atentar a esses detalhes. Então, é importante o agricultor ele conhecer um pouquinho daquela espécie, daquela cultura que ele escolheu. Então, a exemplo do mamão que a gente acabou de falar, a banana também é um fruto que é melindroso. Então a gente, às vezes, né, as pancadas que a gente vê acontecer no momento da colheita e da pós-colheita da banana, a gente só vai ver o resultado daquilo lá na frente, quando a banana estiver toda amassada, rasurada, que a gente fala aquelas partes pretas, a maioria daquilo é resultado de uma colheita mal feita, um manejo de pós-colheita, porque a banana, a gente tem que sempre atentar a isso, né, não derrubar o pé e deixar cair no chão. Então sempre colher, na hora de estar carregando a banana para fora dos plantios. Às vezes quer usar um panacum ou um saco de palha, então revolver aquilo, colocar o jornal, pensar uma estratégia
para a gente não ter essa perda no momento da colheita. O agricultor tem todo o manejo, né, o zelo desde o plantio, então se atentar também para o momento de colheita. Então, pessoal, ainda falando, né, sobre esse momento de colheita e pós-colheita, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os citros, né, o limão, as laranjas, a pocã. Eles são frutas, né, que não tem esse poder alto de maturação depois da colheita, né. Então o agricultor tem que ficar muito atento, porque no momento que o cítrico ainda está aqui no pé, ele está aumentando essa quantidade de água, né? Ele está crescendo, está se desenvolvendo e também está concentrando a quantidade de açúcar, né? Que faz com que o fruto fique mais doce. E no momento que ele é retirado do pé, ele vai cessar, né? No caso, essa maturação. E então é muito importante que ele se atente a exatamente esse momento de colheita. Então espere os cítricos eles chegarem no ponto de maturação ainda no pé. Não está retirando aí ele no momento verde, porque ele não vai continuar amadurecendo depois. Então vai prejudicar a quantidade de água que está armazenada, a quantidade de açúcar desse fruto. Eu ainda vou continuar. Ainda sobre os citros, né, existe um problema muito grande que é a não colheita dos frutos, né? Vale para outras frutíferas também, né, mas a gente gosta de citar o exemplo daí dos cítricos, porque é uma planta que tem uma incidência alta, né, de doenças fúngicas, aí, principalmente as doenças de folha. E esses fungos, eles podem estar se multiplicando e se proliferando nesses materiais que estão se decompondo tanto no pé, né, quando a gente deixa de colher e o fruto se apodrece aqui. Então, o agricultor que não vai colher para comercializar, para utilizar aquele fruto, também é importante que ele retire esse fruto do pé. E não deixe também ele jogado embaixo da árvore, né? Levar aí para uma compostagem, tá? Colhendo esse fruto para não ser foco de doenças. Foi. Então, gente, ainda sobre a nossa aula, né, de colheita e pós-colheita, existem alguns frutos, né, que a gente fala que não são tão melindrosos no momento de colheita. O exemplo do maracujá mesmo, a maturação dele, né, ele vai secando, né, que a gente fala o ramo, né, e o momento de maturação dele, o fruto já praticamente se solta. Ele não tem tanta sensibilidade ao toque, por exemplo, na questão de amassar e de se perder, e também na velocidade de maturação. Então, por exemplo, um maracujá após colheita, ele ainda consegue permanecer, né, com as propriedades e a qualidade dele durante alguns dias sem precisar de armazenamento ou refrigeração. Então, o agricultor, no momento de escolha, né, das espécies que ele vai cultivar, é importante que ele se atente a esses detalhes. Quais são as ferramentas disponíveis para ele no momento de colheita e transporte? Qual é a ferramenta que ele tem para armazenamento daquele fruto? Então, por exemplo, se é um fruto que ele vai fazer polpa, se ele tem um refrigerador adequado, e todas essas condicionantes que fazem com que o agricultor tenha uma resposta produtiva, né, uma resposta positiva naquele plantio. Então, fazendo um fechamento aí das nossas dicas sobre colheita, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o coco, né, que é uma cultura aí tradicional aí do Nordeste. A nossa região tem muitos agricultores que têm a produção do coco. Muitas vezes a gente sabe que foi uma forma espontânea, né, às vezes já estava ali e o agricultor só faz o extrativismo mesmo, mas muitas vezes não, são plantios conduzidos, e é importante a gente lembrar que na condução do plantio de coco, o momento da colheita, ele é de crucial importância, porque vai ser feita a colheita, como também a limpeza do pé, né? Que a gente fala que após a retirada do cacho, a gente precisa estar fazendo aí, né, a limpeza, né, retirar os galhos e a palhada, para que o pé frutifique novamente. Então, são condicionantes aí para uma boa colheita do fruto. E lembrando sempre, né, do momento de maturação, o coco, assim como outras frutas, ele não vai amadurecer depois de colhido, ele vai apenas secar. A gente tem a forma de consumo in natura, né, que é o coco verde, mas o coco verde que a gente fala, ele também tem um momento certo de maturação. É um coco verde, porém ele já está amadurecido. Então a água já está doce, né, tem aí o período que cada um vai ter o seu gosto predileto. Hoje a gente estava falando isso, né, algumas dicas sobre o momento de colheita. O agricultor está se atentando a esses cuidados, né, de o momento certo da colheita, quais ferramentas ele vai estar utilizando, o armazenamento correto daquele fruto, as melhores formas de transporte, o momento
adequar, né, o planejamento da colheita com a comercialização para evitar que ocorra perdas de fruto, né, tanto por armazenamento incorreto quanto por um momento de colheita incorreto. Então, se atentar a esses cuidados e até a próxima.